Vamos, através desse vídeo, transmitir alguns conceitos básicos do plano de contas no OutSystem, necessários para configurar os motivos de movimentação financeira, que são todas as funcionalidades do sistema internamente. Primeiro eu vou aqui no cadastro do plano de contas, e aqui eu tenho um plano de contas previamente ajustado, com a possibilidade de eu estar customizando de acordo com a necessidade de cada empresa. Ele se aproxima muito do conceito contábil, porém ele não tem todas as funções e as funcionalidades que teria um sistema contábil, que também trabalha evidentemente com plano de contas, né? Isso, digamos, seria um plano de contas gerencial. Bom, os conceitos básicos que nós iríamos transmitir seriam, por exemplo, como está aqui definido, o ativo, o passivo, despesas e receitas, e esse que já é uma adaptação do sistema para ajustes de saldos e outras eventualidades numa importação de dados, enfim. Bom, o ativo, ele basicamente demonstra todos os disponíveis da empresa, né? O que tem em dinheiro nos caixas, o que tem de saldos em bancos, valores a receber, promissórias, cheques, cartões, o seu estoque, que tem um valor traduzido aqui no plano de contas, e essa que também é uma conta mais de uso interno do sistema, onde aqui eu monitoro as sobras e faltas dos caixas, podendo depois converter isso para um vale de funcionário eventualmente. Abrindo um pouco mais esse conceito, dentro dos caixas eu tenho, portanto, o caixa ADM, que seria o dinheiro que está guardado no cofre, enfim, um dinheiro que está guardado já na retaguarda, e ao mesmo tempo eu tenho em tempo real o monitoramento de todo o dinheiro que está nos PDVs, nos pontos de venda da empresa, né? Toda vez que eu encerro um caixa, ele transporta o dinheiro do seu PDV para o caixa ADM, fazendo assim a concentração desses valores. E claro, daqui eu vou dar o destino para esse dinheiro de acordo com a necessidade do momento. Os valores a receber também são alimentados automaticamente a partir do próprio ponto de venda. Quando eu realizo uma venda em cartão, ele já alimenta a conta específica do cartão que eu estou realizando aquela determinada venda, né? E a partir daqui eu tenho esse valor disponível a receber, e depois eu vou fazer a baixa desse recebimento, que ele vai sair dessa conta Visa, por exemplo, e entrar no banco. Fora isso, também tem os meus cheques recebidos, cheques pré-datados, cheques à vista, e mesmo os devolvidos, né? Porque eventualmente eu deposito um cheque à vista, ele sai do cheque à vista, vai para o banco, porém eventualmente ele pode ser devolvido, e aí ele sai do banco e vai para o cheque devolvido. Continua sendo um valor disponível a receber, que aí vai entrar num regime de cobrança, enfim. Fora isso, eu também tenho os meus outros recebimentos a prazo, notas a prazo, faturas e vales, dentre outros que podem ser criados de acordo com a empresa, CTF, carta frete, dentre outros faturamentos possíveis, né? Essa nota a prazo demonstra aquela promissória que é emitida lá no PDV, que o cliente assina para pagar posteriormente, semanalmente, quinzenalmente. E no momento em que eu faço o fechamento dessa cobrança desse cliente, eu tenho a prerrogativa de trazer para faturas a receber, onde eu agrupo a cobrança de diversas notas ao longo de um determinado período e transformo em uma fatura que vai ficar também um valor de recebimento a prazo a receber. O estoque é alimentado automaticamente do ponto de vista financeiro a partir das nossas entradas de estoque, devoluções de venda, devoluções a fornecedor, e as próprias vendas em si, onde ele dá as entradas e saídas financeiras correspondentes, né? Bom, o ativo basicamente trata desses disponíveis, e em contrapartida eu tenho meu passivo, que seriam todas as obrigações da empresa. Obrigações essas que podem se retratar em contas a pagar, empréstimos bancários tomados, empréstimos de sócios, um dinheiro eventual que possa ser injetado por um sócio na empresa, portanto fica uma obrigação da empresa perante ao sócio, assim como pode ser também perante ao banco,
de empréstimos captados para o capital de giro ou qualquer coisa que equivalha, e eu tenho que ir pagando esses empréstimos ao longo dos parcelamentos, enfim, aonde eu vou criar motivos de movimentação financeira para fazer efetivamente essas movimentações acontecerem, né? Como um exemplo disso, eu posso, por exemplo, ter criado um contas a pagar. Esse contas a pagar, ele vai retratar, vai refletir, na maioria das vezes, numa despesa. E depois, quando eu pago essa conta, ele vai sair do meu contas a pagar e sair do banco. E, portanto, eu crio motivos de movimentações que fazem essas coisas acontecerem sem que o usuário final tenha necessidade de conhecer profundamente esse conceito. Com esses motivos de movimentação, eu tenho a possibilidade de deixar previamente estabelecidas essas regras, né? Vales, trocos a pagar são funcionalidades específicas do sistema, certamente serão retratadas em um outro vídeo mais específico. Cheques a pagar, cheques que a empresa, o próprio posto, enfim, emite para pagar contas, por exemplo. Portanto, é uma outra obrigação que fica ali pendente da compensação desse cheque. Dentre as outras obrigações fiscais, enfim. Quer dizer, toda vez quando é aberta a empresa, ela tem o capital social inserido aqui, e a cada fechamento de exercício, ou seja, quando eu fecho o movimento de um ano ou de um período determinado, eu posso apurar lucros ou prejuízos a partir da diferença entre receitas e despesas, né? Onde eu iria zerar essas contas que se chamam de resultado e iria realizar o lucro ou prejuízo dentro do passivo. Bom, as contas de despesa e receita falam por si só. Seria uma maneira apenas de classificar que tipo de despesa é cada conta que eu pago ou cada valor que eu retiro do meu caixa, enfim. E, quer dizer, eu posso categorizá-las da forma como o cliente pretender. Ele pode, aqui existe apenas uma sugestão disso, aonde a gente classifica despesas de funcionário, com operacionais, impostos, etc. Ainda mencionando a questão dos impostos, eu tenho a possibilidade de, no passivo, fazer uma provisão dos impostos que eu tenho a recolher. Existem relatórios no sistema que te apontam quais são os impostos que você deve recolher, e notadamente na contribuição social, no imposto de renda, que são impostos recolhidos trimestralmente, eu posso então fazer essa provisão desses valores mês a mês, e aí eu tenho refletido aqui no meu plano de contas quais são as minhas obrigações futuras com impostos a pagar. Nas receitas, tenho a conta de vendas, é uma conta que tem que ser dessa maneira aqui, para que o sistema possa alimentar de forma automática toda vez que é realizada uma venda. Mas afora as vendas em si, eu posso ter resultados em aplicações financeiras, receitas financeiras de juros cobrados dos clientes, multas, etc. Dentre outras receitas que eu posso criar de acordo com a minha conveniência. Se for necessário, por exemplo, eu criar uma receita com um aluguel de uma loja dentro da empresa, eu posso vir aqui no Receita, clico em Novo, adiciono uma nova conta, que automaticamente vai ser interpretada como uma conta filha dessa conta que está demarcada. Então, Novo aqui, eu vou dizer que, por exemplo, eu tenho uma conta de receita com aluguéis cobrados. Essa conta aceita lançamentos, evidentemente. Não controla pendências, é um conceito que eu vou demonstrar aqui em seguida, mas com os valores a receber e valores a pagar, e dentre as outras configurações pertinentes. Então, quer dizer, numa conta como essa, basta que eu crie o nome e que diga que ela aceita lançamentos. Isso já seria o suficiente. Ela cria aqui a conta abaixo e vira uma conta passível de lançamentos, desde que haja um motivo de movimentação financeira, que é outro conceito que certamente vai ser mais detalhado num outro vídeo, onde eu vou possibilitar o lançamento disso. Voltando à criação de contas,
eu tenho algumas contas que utilizam um pouco mais aquelas configurações. Eu vou exemplificar, por exemplo, com uma nota prazo. A nota prazo, ao invés de eu criar um novo, no caso eu vou editar apenas para demonstrar as configurações já previamente feitas, né? A nota prazo, ela tem a característica de controlar as pendências, ou seja, toda entrada que eu faço nessa conta através desses motivos, ela me gera um lançamento que deve ser baixado, como está descrito aqui, e portanto eu controlo se ele está baixado ou não. Esse controle da pendência vai diretamente relacionado ao limite, à situação de crédito desse cliente que estaria possibilitado de utilizar essa nota a prazo. Esse controle do crédito pode ser pela pendência em si, ou seja, se ele tem 1 ou 10 pendências, ainda sem baixa, ele vai bloquear por conta dessa pendência ainda não baixada. Ela pode ser por vencimento, isso em alguns casos é utilizado num cheque pré, por exemplo, onde o cliente, a empresa, determina que pode liberar o limite dele depois que chega nesse vencimento. Eu assumo que abre-se um novo período e, portanto, ele reconstitui o seu crédito, independente de ter sido compensado efetivamente esse cheque ou não. É para isso que utilizaria o controle de crédito por vencimento. E o controle de crédito por saldo de conta é muito utilizado quando a gente faz antecipações de recebimento. O cliente paga um valor antecipado e vai abatendo esse valor, fazendo consumos posteriores. Então, quando eu controlo o crédito pelo saldo da conta, isso significa que ele vai permitir que haja lançamentos de vendas, enfim, enquanto houver esse crédito, enquanto houver saldo nessa conta. Ativar a programação define que eu só posso vender para um cliente em nota a prazo se este cliente lá no cadastro dele tiver definido que pode fazer movimentações de nota a prazo. Se não houver essa definição no cadastro do cliente, na política comercial dele, ele não vai me permitir que utilize a nota a prazo. Isso também pode ser utilizado para cheque pré, por exemplo, ou mesmo cheque à vista. Se o cliente, se eu só aceito cheques de clientes previamente cadastrados, portanto eu ativo programação na conta cheque, e aí ele não vai aceitar um cheque se não houver vinculação com o cliente previamente cadastrado. Checar outras contas programadas também vai nesse mesmo encontro. Digamos que o cliente assina notas a prazo, mas também recebe, a empresa recebe cheques desse mesmo cliente. Se ele tiver um cheque devolvido e eu tentar vender a prazo para ele, ele vai verificar, portanto, se existem pendências em outras contas e vai bloquear o crédito da mesma maneira. O livro caixa é um simples relatório que é emitido pelo sistema com entradas e saídas, e eu digo quais são as contas do ativo e mesmo do passivo que devem ser demonstradas nesse livro caixa para compor o saldo do livro caixa. Portanto, também é totalmente configurável isso. Esse tipo contas a receber, principalmente, ele já vai de encontro com o controle de recebimentos de clientes. Para os relatórios de recebimentos, do que os clientes me devem e tudo mais, ele só vai demonstrar contas de valores a receber que estejam marcadas o contas a receber. Se não estiver, ele não vai levar essas contas em consideração para compor os relatórios de contas a receber. Bom, esses são os conceitos básicos do plano de contas. Em cima destes conceitos é que nós montaríamos os motivos de movimentação, objeto de um outro vídeo de treinamento. Por enquanto é isso.